Embriologia dos mamíferos, tema dessa nossa aula. Nós já vimos nas aulas anteriores a embriologia comparada envolvendo anfíodos e os outros vertebrados. Agora, pessoal, numa aula separada a gente vê a embriologia dos mamíferos. Os mamíferos, eles são subdivididos em subclasses, em três: prototéria, metatéria, todas terminadas em téria, e a subclasse eutéria. Nós iremos focar, nos aprofundar na subclasse eutéria, que são os chamados placentários, no qual nós fazemos parte, o ser humano. Beleza? A subclasse prototéria são os monotremados. São aqueles mamíferos que na escala evolutiva surgiram primeiro, um dos que surgiram primeiro. Por isso que proto lembra primitivo, PR, surgiu primeiro. Quem são? Ornitorrinco e Ecdna. Tá aí esses mamíferos na tela para vocês. Vivem lá na Austrália. E eles são curiosos, pessoal, porque eles são ovíparos. Eles põem ovos, as fêmeas. O ovo é do tipo telolesto. Vocês já sabem, aquele ovo que possui grande quantidade de nutrientes para o embrião se desenvolver. Perfeito? E aí, gente, o desenvolvimento ele é semelhante ao dos répteis. Basta saber isso aqui, Afonso? Basta, confia, certo? Vamos para a segunda subclasse, metatéria. Começa com M, olha, marsupiais. São os cangurus, koala, que vivem lá na Austrália, a gente já sabe disso, e gambá e cuíca, estão todos aí na tela para vocês também. Esses dois últimos vivem mais aqui no Brasil, na América Latina. Enfim, esses marsupiais, pessoal, presta atenção, eles não são ovíparos, eles são vivíparos. O desenvolvimento embrionário acontece dentro do organismo materno, perfeito? O tipo de ovo aqui é um ovo oligolesto. Ei, tu já sabe o que é ovo oligolesto a essa altura? Ovo oligolesto é aquele ovo que possui pouca quantidade de vitelo, de nutrientes. Se tem pouca quantidade de vitelo, de nutrientes, o embrião ele precisa de uma estrutura que forneça mais nutrientes para ele. Que estrutura é essa? A placenta. E a placenta surge aqui nos marsupiais como sendo uma placenta rudimentar, certo? É uma placenta ainda que está ali começando, ela é rudimentar, num processo chamado de placentação vitelínica. Beleza, gente? A placenta ela fornece os nutrientes, nutrientes estes que não têm uma grande quantidade no ovo do tipo oligolesto. Perfeito? Uma característica marcante dos marsupiais, que é importante a gente saber, é que esse desenvolvimento embrionário, apesar de acontecer no organismo materno, dentro do organismo materno, ele não é completo. O desenvolvimento ele se completa no ambiente externo. Bora entender isso. Esses animais, por exemplo, o canguru, que é muito visível, eles possuem uma bolsa de pele na região ventral deles. E aí, quando os filhotinhos nascem, eles nascem ainda imaturos, sobem pelos pelos do animal, entram nessa bolsa de pele e lá vai ter mamilos com glândulas mamárias para eles poderem se alimentarem do leite. Perfeito? E aí eles completam o desenvolvimento embrionário. Beleza, gente? Entendido isso, então, basicamente, esse subgrupo está resolvido. Vem para cá, olha só. Grupo dos placentários, a subclasse eutéria. A partir daqui, como eu falei, a gente vai se aprofundar. Tudo que eu falar aqui vai envolver o grupo do ser humano, do cachorro, do gato, do elefante, da girafa. São os mamíferos mais conhecidos. Eles são também vivíparos, mas atenção, os ovos que eles possuem aqui são classificados como alesto, A de negação, presença de não. Não há vitelo, então a quantidade de vitelo é insignificante. Tem bem menos vitelo, bem menos nutrientes em relação aos marsupiais. Ei, se o ovo é alesto, eu estou te dizendo que tem uma quantidade insignificante de vitelo, de nutrientes para esse embrião, então precisa-se aí de uma estrutura para fornecer nutrientes a esse embrião. Quem é essa estrutura? A placenta.
A placenta, nesse grupo aqui, já não vai ser uma placenta rudimentar como nos marsupiais. É uma placenta mais bem estruturada, capaz de fornecer muitos nutrientes para justamente o embrião. Por quê, gente? Porque não tem nutriente, não tem vitelo lá no ovo do tipo Alesto, certo? Deu para entender isso? Vem comigo. O desenvolvimento aqui, ao contrário dos marsupiais, ele é completo. Ele ocorre completamente dentro do organismo materno. Ocorre no útero. E também uma parte inicial nas tubas uterinas. A gente vai ver isso melhor, certo? Mas sempre completo porque ocorre dentro do corpo materno. A placenta, como a gente estava falando, ela vai ter essa função de nutrição, mas além de nutrição, ela vai fornecer oxigênio da mãe para o embrião, certo? Essas trocas gasosas, e também vai promover a excreção. Todas as substâncias, os excretas, que são substâncias ruins para o embrião, vão passar através da placenta para o organismo da mãe materno, e aí a mãe vai liberar na urina, certo? Beleza? A partir daqui, a gente vai ver, gente, aquelas etapas características do desenvolvimento embrionário. Segmentação, que é a primeira, gastrulação, que é a segunda, e a gente vai ver a organogênese ali também referente somente aos mamíferos, no caso, somente aos placentários. Muita atenção nisso. A segmentação aqui, o que é necessário a gente saber? É uma segmentação do tipo holoblástica igual. Holoblástica, vamos relembrar, é aquela segmentação que ocorre, aquela divisão celular no ovo, que ocorre em toda a área interna do ovo. Então você tem o ovo zigoto aqui, toda a divisão ocorre em toda a sua área. Está aqui a divisão, certo? Então o ovo ele é todo dividido. Não é como aquela segmentação meroblástica que ocorre só no disco aqui, na parte de cima, ou então na região da superfície, como é nos insetos, certo? Então, holoblástica, a gente já viu isso em aulas anteriores. E ela é igual porque ocorre formação de blastômeros. Olha, as células embrionárias são também o quê? Iguais no começo do desenvolvimento. São todas iguais. Por isso que a holoblástica é igual. E é do tipo, gente, rotacional. Rotacional é o quê? Que na primeira divisão, ela é meridional, ela é dividida assim, o plano de divisão ocorre nessa posição. Na segunda divisão, em um blastômero é meridional e no outro blastômero vai ser transversal. Isso é o que a gente chama de divisão do tipo holoblástica igual rotacional. Ocorre essa rotação. Primeira divisão meridional, depois em um dos blastômeros aqui é também meridional, mas no outro é equatorial ou transversal, certo? Basicamente isso. Mas não se preocupe em se aprofundar nisso, não. Só tente lembrar que é do tipo rotacional, pelo menos nos mamíferos. Beleza? Essa segmentação holoblástica ela ocorre na tuba uterina, de 3 a 4 dias ali na tuba uterina, após a fecundação, até chegar na parede do útero, certo? Tá aí na tela para vocês só a parte da segmentação. Eu vou reforçar isso no próximo vídeo. E aí, gente, no final tem a formação da blástula. A blástula nos mamíferos ela é chamada de blastocisto. Quando você ouvir a palavra blastocisto, nada mais é do que a blástula que a gente tanto estudou nas aulas anteriores, certo? E aí, se é uma blástula, tem que ter o quê? Tem que ter, sem dúvida, que eu não coloquei aqui, mas coloco agora, tem que ter a blastocele. Blastocele, certo? Ficou um pouquinho feio aí, mas dá para entender. A blastocele nada mais é do que essa cavidade cheia de líquido. Além da blastocele, no blastocisto, na blástula dos mamíferos placentários, a gente tem um aglomerado de células aqui, olha, um aglomerado de células chamadas de embrioblasto. E as células superficiais, toda essa camada de célula superficial aqui é chamada de trofoblasto. Pessoal, tudo vai acontecer a partir do blastocisto para frente. Aqui termina a segmentação, certo? Esse blastocisto, quando ele chega na parede do útero, ocorre um fenômeno chamado nidação. O que é a nidação?
é a implantação do embrião na mucosa uterina, na parede do útero. Então, é nesse momento aqui que a gente vai ter a implantação do útero e a continuação do desenvolvimento embrionário. Perfeito? Bora para o próximo vídeo para a gente entender melhor isso, beleza? Bora lá, gente. Então, bora lá, pessoal. Vamos entender a nidação de forma detalhada. E aí, reforçando o que eu disse há pouco, a nidação é a implantação do blastocisto na mucosa uterina. Eu estou te falando que quem chega na parede do útero para ser implantado não é a mórula, não é a gástula, que nem formada foi. É a blástula, que nós chamamos de blastocisto nos mamíferos. Perfeito? É esse cara aqui, ó, é o blastocisto, que tem a blastocele com líquido dentro, que é envolvido pelas células do trofoblasto e que tem essas massas de células aqui chamadas de embrioblasto. Perfeito? A nidação, atenção, ocorre mais ou menos 7 dias após a fecundação. E ela ocorre a partir de 2 fatores, são esses aqui que a gente vai ver agora. Primeiro, vamos relembrar, o óvulo lá ele tem a zona pelúcida envolvendo ele antes de ser fecundado. Após a fecundação, essa zona pelúcida ela foi regenerada e ela permanece envolvendo o embrião, permanece envolvendo, no caso aqui, o blastocisto. Então tá aqui a zona pelúcida. Ei, olha para mim. Quando esse blastocisto chega aqui na parede do útero, no endométrio, lá na mucosa uterina, ele precisa, para ser implantado, ser aderido, ele precisa perder, liberar essa zona pelúcida aqui. E ele perde como? Ele libera como? Bora entender agora. Ele libera a partir da ação de células do trofoblasto. Essas células do trofoblasto, através de suas bombas de sódio, elas jogam, lançam sódio para dentro da blastocele. Então aqui dentro, pessoal, se enche de sódio, aumentando, olha para cá, a pressão osmótica lá dentro. Quando aumenta a pressão osmótica, significa que está entrando muita água aqui, de fora para dentro. O sódio atrai a água. Então, enche-se de água aqui dentro da blastocele e esse blastocisto ele aumenta de volume. Ele vai aqui aumentando de volume e ele vai forçar justamente a zona pelúcida, que vai ser rompida. Além disto, ocorre um segundo fator. Está aqui. Esse mesmo trofoblasto, essas células desse trofoblasto, começam a liberar aqui, olha para cá, gente, enzimas chamadas de estripsinas, que são capazes de destruir quem? A zona pelúcida. Então, a zona pelúcida, ela se rompe pelo aumento da pressão dentro da blastocele, como também pela digestão através das enzimas estripsinas liberadas pelo trofoblasto. Olha a importância do trofoblasto nesse momento. É assim que esse blastocisto consegue penetrar aqui na mucosa uterina, na parede do útero. Perfeito, gente? Entendido isso? Então bora para cá. Na nidação, ocorre a formação dos anexos extraembrionários. Quem são os anexos extraembrionários? A gente viu o córeo, nós vimos o saco vitalínico, nós vimos o alantoide, certo? Próximo do saco vitalínico, e vimos também a cavidade amniótica, o âmnion. A gente vai ver isso daqui a pouquinho, vou explicar aqui nesse desenho. Gastrulação. Pessoal, a gastrulação dos mamíferos, ela ocorre 14 dias após a fecundação. Então ocorreu a nidação, implantou o blastocisto lá, passa-se um tempo, mais 7 dias, no 14º dia após a fecundação ocorre os movimentos, toda a dinâmica de gastrulação. Só que alguns autores consideram que ocorre na nidação ainda em andamento. Isso é muito relativo, certo? Então eu vou colocar ou 14 dias ou durante a nidação mesmo. Durante esse processo de penetração, de implantação, vai ocorrer já os movimentos de gastrulação. E aí ocorre a formação do nódulo de Hansen. Por que eu coloquei isso? Porque o nódulo de Hansen a gente viu lá na gastrulação das aves e répteis. Então é muito parecido.
ocorre formação do blastóporo, arquêntero, todos os eventos embrionários característicos da gastrulação vai acontecer, certo? Formação dos folhetos germinativos. Quem são os folhetos germinativos, meu povo? Ectoderme, mesoderme e endoderme. Aquilo que a gente já viu, tem que assistir ao anterior, viu, gente? Senão vai se confundir aqui. E também aqueles movimentos celulares, que neste caso aqui dos mamíferos, vai ocorrer epibolia e delaminação. Eu estou falando um pouquinho rápido isso aqui, porque isso aqui eu vou explicar justamente agora, a partir dessa ilustração. Beleza, gente? A partir desse momento aqui. Então, bora lá. Vamos entender bem direitinho isso aqui. Olha só. A gente tem aqui o blastocisto. Esse blastocisto, pessoal, ele chega aqui nessa parede uterina, no endométrio, na mucosa uterina, desta forma aqui, com o embrioblasto e com o trofoblasto, junto com a blastocele. Perfeito? Quando ele chega aqui, gente, o que acontece? Esse endométrio aqui, que é o epitélio do útero, ele possui proteínas como as lamininas, as fibronectinas, colágenos, que vão segurar, vão agarrar aqui esse blastocisto, certo? Vão ajudar na adesão dele. Além disto, as células do trofoblasto também vão ajudar nessa adesão. De que maneira? Elas liberam proteínas aqui chamadas de integrinas, que já está dizendo, vão integrar, vão ajudar na adesão desse blastocisto justamente nessa parede do útero. Perfeito? Então são essas proteínas aí que vão colaborar com essa adesão. E aí, gente, o que é que acontece? Neste momento aqui, as células, presta bem atenção, essas células do embrioblasto aqui de verde, que estão em contato com a blastocele aqui, elas sofrem justamente um processo de movimentação celular que a gente viu na gastrulação, que é justamente a delaminação. Então elas começam a formar, olha só, elas começam a formar aqui uma lâmina celular, uma lâmina, uma camadinha de célula, camadas de células novas aí, que nós iremos chamar de hipoblasto. Então, atenção, esse hipoblasto é essa lâmina de célula que surgiu por delaminação. Delaminação de quem? Das células do embrioblasto, certo? E aí, as células daqui do embrioblasto, os que permaneceram aqui presentes, elas passam a ser chamadas de epiblasto. Epiblasto, epi significa mais acima, hipo significa mais abaixo. Perfeito? E aí é importante a gente seguir com bastante calma, porque esse epiblasto e hipoblasto vão ser os protagonistas de tudo que vai acontecer aqui, certo? Então eu vou apagar esse lado para a gente poder entender o que ocorre a partir de agora. Então, vamos lá. Vou colocar aqui para vocês justamente o epiblasto e o hipoblasto, que vieram já do embrioblasto inicial. Então, bora lá. Vou colocar aqui, primeiro, embrioblasto. Então, pessoal, tá aqui o embrioblasto. Ele vai dar origem por delaminação, como eu acabei de falar, ao hipoblasto e ao epiblasto, certo? Então, embrioblasto vai formar o epiblasto e vai formar o hipoblasto, que foi por delaminação. Pessoal, presta bem atenção. É no epiblasto onde todo o embrião vai se formar, toda a dinâmica embrionária vai acontecer aqui no epiblasto. Então, por exemplo, o epiblasto ele dá origem justamente aos 3 folhetos germinativos que a gente conhece. Então, quais são eles? Nós conhecemos a ectoderme, vou só abreviar, gente, ecto, mesoderme e endoderme. A essa altura dá para a gente abreviar. Então aqui a gente tem a ectoderme embrionária, a mesoderme
embrionária e a endoderme embrionária, pessoal. Por que, Afonso, você está colocando a palavra embrionária? Porque existe também folhetos extra-embrionários, certo? A gente vai ver daqui a pouquinho. Então, deu para entender isso aqui? À medida que esse blastocisto ele vai penetrando, vejam que ele vai penetrando, ó, ele está atravessando a parede, essa parte interna aqui onde tem vaso sanguíneo, lá no útero, tudo. Ele vai, olha, repito, atravessando aqui, penetrando. À medida que essa nidação, essa implantação vai acontecendo, o que é que vai ocorrer? Surge aqui a cavidade amniótica. Surge uma cavidade, certo? Que vai ser delimitada por essas células de vermelho aqui, que nós chamamos, olha elas aqui, de âmnio, certo? Essas células aqui de vermelho, elas surgem a partir do epiblasto também, certo? Esse epiblasto, ele vai dar origem ao que nós chamamos de ectoderme amniótica. Amniótica porque isso aqui é justamente a cavidade amniótica, certo? Então, esse epiblasto, além de formar os folhetos embrionários, ele forma também quem? A ectoderme amniótica, certo? Tá aqui a ectoderme amniótica. Surge aqui a cavidade amniótica. Essa ectoderme amniótica veio dessas células aqui do epiblasto. Perfeito, pessoal? Então, sobre o epiblasto, basicamente é isso. Tem um outro folheto que eu vou falar daqui a pouquinho. Mas, Afonso, você falou tudo de epiblasto. E o hipoblasto, aqui embaixo? Esse hipoblasto, pessoal, ele vai simplesmente se desenvolver, essas células aqui se multiplicarem e vão, olha para cá, contornar, delimitar, revestir essa blastocélula anterior aqui, que na verdade vai passar a ser chamada de saco vitelínico. Então, o que é que eu estou querendo dizer? Que o hipoblasto, ele forma a endoderme, só que é uma endoderme extraembrionária. Lembra o que foi que eu falei? O embrião ele só vai partir do epiblasto, certo? O hipoblasto ele forma uma endoderme, mas a endoderme não é essa aqui, não é a endoderme embrionária. É a endoderme o quê? Extraembrionária. Porque é a endoderme que vai delimitar todo esse espaço aqui que vai passar a ser chamado de saco vitelínico, certo? Então, vou colocar para vocês aqui. O hipoblasto, ele passa a se desenvolver e formar a endoderme, vou só abreviar, extraembrionária. Extraembrionária, certo? Que, consequentemente, vai formar, repito, o saco vitelínico. Vai formar aqui o saco vitelínico. Perfeito? Certo? E além do saco vitelínico, forma também o outro anexo embrionário, que é o alantoide. Tudo isso a gente já viu nas aulas anteriores. Ok? Então nós temos aí o alantoide também sendo formado aqui a partir do hipoblasto. Perfeito, pessoal? Gente, falei do epiblasto, falei do hipoblasto. Então o que é que a gente pode deduzir? O hipoblasto forma tecidos extraembrionários, os anexos extraembrionários que a gente conhece, esses dois, certo? Já o epiblasto vai formar os folhetos embrionários que todo mundo conhece. Esses folhetos, relembrando, gente, quem não assistiu a aula anterior, vai lá e assiste. Eles se formam aqui a partir do epiblasto, quando essas células se invaginam. Ó. Lembra? Forma aquela linha primitiva, certo? Tá tudo lá na outra aula. A gente viu lá na outra aula, certo? Forma a linha primitiva, vai se formar blastóporo, a cauda lá, extremidade posterior, anterior, blastóporo, aquilo tudo, beleza? Tudo isso vai acontecer no epiblasto, a formação desses folhetos, enfim. E aí, a ectoderme amniótica aqui, ela forma, logicamente, o âmnio, que reveste a cavidade amniótica que surgiu aí,
certo? A cavidade amniótica que surge. Perfeito, pessoal? Então eu falei em âmnion, falei em saco vitelínico e falei em alantoide no que diz respeito a anexos embrionários. Então tudo vai acontecendo à medida que o blastocisto ele vai penetrando, certo? Então vai ser sempre assim, o âmnion mais aqui em cima, a cavidade amniótica, e o saco vitelínico aqui, e depois o alantoide, na parte mais ventral de baixo. Também a gente precisa falar do trofoblasto, que é outra parte aqui que chega junto com o blastocisto, que contorna o blastocisto. Então, esse embrioblasto, ele além de formar epiblasto e hipoblasto, a gente vai ter no blastocisto, vou colocar aqui embaixo, contornando ele todo, o trofoblasto. Esse trofoblasto, eu quero agora chamar a atenção em relação aos eventos que ocorrem com ele. O trofoblasto, gente, ele está aqui, olha, são todas essas células aqui. Olha o que acontece com ele. À medida que o blastocisto vai aderindo, vai sendo implantado, essas células do trofoblasto, elas vão se multiplicando. Vejam, elas vão se dividindo e elas vão, atenção, se infiltrando aqui, olha. Essa parte é a parte de dentro aqui, todo esse espaço. Então, elas vão se multiplicando aqui e vão tomando espaço, certo? Elas vão se infiltrando na parede uterina, ok? E aí, o que é que acontece? Chega um momento que elas vão se dividindo, mas elas não vão ficar compartimentalizadas. Os núcleos se dividem, olha a quantidade de núcleos aqui, olha. Vários núcleos vão surgindo por divisão, mas o citoplasma ele não se divide. Elas não se individualizam, certo? E aí o que é que acontece? Forma toda, dá o zoom aí, toda essa massa citoplasmática contínua aqui. Toda essa massa citoplasmática contínua, formada por vários núcleos, nós chamamos de sincício celular, que aqui vai ter um nome. Que nome é esse, desse sincício celular? Vai ser o chamado sincício trofoblasto. O que é o sincício trofoblasto? É uma massa citoplasmática cheia de núcleos que veio de quem? Veio desse rapaz aqui, olha, do trofoblasto. Dessas células do trofoblasto. Essas aqui iniciais, certo? Então esse sincício trofoblasto, ele está aqui, certo? Esse sincício trofoblasto, ele vai ter um outro companheiro. Quem é o outro companheiro? Olha para cá. São essas células que permaneceram aqui envolvendo o blastocisto, que não formou o sincício. Essas células que não formaram, que permaneceram aqui, olha, e não formou a massa citoplasmática, elas são chamadas de citotrofoblasto, certo? Então, repetindo, o trofoblasto, ele se divide em citotrofoblasto e ele forma também o sincício trofoblasto. Então tá aqui, trofoblasto, ele forma o citotrofoblasto e também forma o sincício trofoblasto, certo? Beleza? Atenção no que eu vou falar. Essa massa citoplasmática, que é o sincício trofoblasto, ela, para ir penetrando cada vez mais, vejam, segue a sequência, olha, a anidação está acontecendo. À medida que ela vai entrando, vai se formando essas projeções maiores da massa citoplasmática. Esse sincício trofoblasto, ele começa a liberar aqui, olha, cheio de enzimas, ele começa a liberar várias enzimas aqui, e ele vai se infiltrando, pessoal. Ele vai puxando o blastocisto junto com o embrião e ele vai, olha, simplesmente se infiltrando aqui, ocupando cavidades, ocupando espaços na parede uterina. Veja que aqui ele está pequeno, mas olha como ele já está grande aqui, ó. Ele vai ocupando. E o útero, para reagir a essa invasão, a essa ocupação, esse útero aqui da mulher, o espaço, começa a formar vários vasos sanguíneos por aqui. Começa a se formar vários vasos sanguíneos. Há uma proliferação de vasos sanguíneos.
Essa região que está cheia de vasos sanguíneos, nós chamamos de, essa região vascularizada, de decídua uterina. Então, a decídua uterina nada mais é do que a região altamente vascularizada na parede do útero. E nada mais ela é o resultado, a decídua uterina, da destruição causada pelo sincício trofoblasto com suas enzimas. Então, o corpo da mulher reage formando vasos sanguíneos aqui, certo? Começa a formar vasos sanguíneos. Ei, mas esses vasos sanguíneos que formam a decídua uterina, como reação à ocupação aqui do sincício trofoblasto, esses vasos sanguíneos, eles vão acabar sendo destruídos. Por que destruídos? Porque o sincício trofoblasto continua liberando enzimas aqui, olha. Essas enzimas vão destruir a parede dos vasos sanguíneos. Esses vasos sanguíneos são vasos sanguíneos da mãe, da mulher, certo? E aí o que acontece? Quando esses vasos são destruídos, formam-se essas lacunas, olha. Grandes cavidades aqui, cheias de sangue materno. E esse sangue materno tem nutrientes, certo? Tem oxigênio ali. Essas lacunas de sangue materno, elas vão estar em aproximação muito íntima com os tecidos embrionários. O embrião vai se desenvolvendo aqui. Então isso é importante. E aí o que é que acontece, gente? O mesoderme, ou a mesoderme extraembrionária, que se forma a partir do hipoblasto aqui, a mesoderme fora do embrião, cuidado, se eu digo extraembrionária, é a mesoderme que não foi presente aqui, não está presente aqui no embrião. Essa mesoderme que vem aqui, olha, da parede do saco vitelínico, ela simplesmente sofre projeções, ela se projeta e começa a formar aqui, nessas regiões das lacunas, vasos sanguíneos. Esses vasos sanguíneos são vasos sanguíneos que vão trazer os nutrientes que estão aqui nessas lacunas para o embrião, certo? Então, repetindo, a mesoderme extraembrionária, a mesoderme de fora, ela vai trazer, vai formar os vasos sanguíneos que vão puxar esses nutrientes que estão aqui nessas lacunas de sangue. E aí vem para cá para poder ser fornecido ao embrião. Então, olha a importância de tudo isso. Perfeito, gente? E aí, outra coisa que eu quero passar para vocês é que essa mesoderme extraembrionária que eu falei, por mais que aqui ela venha da parede do saco vitelínico, sua origem é a partir do epiblasto. Então, o epiblasto ele também forma a mesoderme extraembrionária, certo? Só uma questão também, pessoal, para não confundir, essa ectoderme amniótica é essa daqui, não é isso que eu falei, envolvendo o âmnio, que é essa cavidade aqui. Aqui eu tenho o saco vitelínico, aqui eu tenho o âmnio. Essa ectoderme aqui, ela veio do epiblasto também, perfeito. Ela é chamada ectoderme amniótica ou ectoderme extraembrionária. Extraembrionária, vou abreviar aqui. Então eu vou destacar para vocês aqui quem são os folhetos extraembrionários. Atenção, todos os folhetos extraembrionários, olha, presta bem atenção. Isso aqui é um folheto extraembrionário, não está no embrião, está próximo do embrião. Esse aqui, a mesoderme, é outro folheto extraembrionário, certo? E aqui, olha, eu tenho a endoderme extraembrionária. Então, eles estão aqui. Mas onde estão os folhetos embrionários? O que foi que eu falei para vocês, gente? Os folhetos embrionários, os folhetos que se formam no embrião, todos vão se formar aqui no epiblasto, certo? Todos vão se formar aqui. Então, onde é que eles estão? Aqui na parte de cima. Então, olha a importância desse epiblasto, gente. O epiblasto, além de formar tudo o que está no embrião, ele forma alguns
anexos, folhetos extraembrionários. E aí eu tenho os anexos embrionários. Cadê eles nesse contexto? Eu tenho o âmnion, que é um anexo embrionário, formado aqui, certo? Pelo epiblasto. Tá ele aqui em cima, revestindo. Ele é justamente formado a partir dessa ectoderme extraembrionária. Eu tenho o saco vitelínico, é outro anexo embrionário, e tenho também o alantoide, que é outro anexo embrionário, certo? Então nós temos 3 aqui. E aí vocês perguntam, Afonso, e o córeo? O córeo é aquele que é formado pelas células do trofoblasto. Lembra que o córeo sempre envolve todos os anexos embrionários? A gente viu isso na aula sobre gastrulação. Então ele vai ser formado pelas células trofoblásticas, como também pelos vasos que eu falei de origem mesodérmica. Os vasos que surgiram, que partiram aqui as projeções para as lacunas, né? Esses vasos sanguíneos que são formados pela mesoderme. Então vamos colocar aqui. Trofoblasto vai formar a partir de suas células justamente o córeo, não é isso? Ele forma o córeo. Então o córeo é formado pelas células trofoblásticas, mais os vasos sanguíneos de origem mesodérmica, certo? Origem mesodérmica, que eu falei anteriormente. Aqueles vasos que vêm para puxar os nutrientes aqui dessas lacunas. Beleza, gente? Então, importante dizer isso. E a gente também tem a placenta. A placenta consiste na associação entre este córeo e a região da decídua uterina, os vasos sanguíneos que se formam aqui, toda essa região vascularizada. Então, o conjunto de tudo isso é o que nós chamamos de placenta, que a gente vai ver no próximo vídeo. Então, bora lá, pessoal. Vamos agora detalhar a placenta. Ela é extremamente importante para o desenvolvimento do embrião. Então, reforçando o que eu disse agora há pouco, e aproveitando o desenho anterior aqui, a placenta nada mais é do que as projeções coriônicas ou vilosidades coriônicas mergulhadas na região da descida uterina. E lembrar que na descida uterina, os vasos sanguíneos eles são rompidos por enzimas produzidas pelas células do córeo, olha, as células trofoblásticas do córeo. Vimos agora há pouco isso, certo? Formando essas lacunas cheias de sangue materno. Beleza, gente? E aí, à medida que a gestação vai evoluindo, é importante a gente identificar a placenta mais para frente. Então, lá por volta da 5ª semana de gravidez, após a fecundação, melhor dizendo, o que é que acontece? Nós temos aqui o embrião, nós temos toda a placenta aqui, mas para saber se isso aqui realmente é a placenta, é importante a gente identificar os componentes dela. Quais são os componentes? Está aqui, olha. O córeo, através de suas vilosidades coriônicas, e a descida uterina. Então, olha para cá. Onde é que está o córeo aqui? Beleza, o córeo está aqui de verde. Certo? Ele é o anexo extraembrionário mais externo. Aqui de preto, nós temos o âmnion. Dentro tem o líquido amniótico e o embrião mergulhado nesse líquido, nessa bolsa amniótica. Perfeito. Esse córeo aqui, ele vai sofrer dobras para cá, e essas dobras, essas projeções são as chamadas vilosidades coriônicas que vão formar a placenta. Então olha para cá, é como se esse córeo ele dobrasse aqui e formasse essas dobras aqui, essas projeções, olha, essas vilosidades. Por isso o nome vilosidades coriônicas. Beleza, achei as vilosidades coriônicas. Mas para ser placenta tem que ter vilosidade coriônica com descida uterina. Cadê a descida uterina aí? Vem comigo, presta atenção. Esses vasos que estão aqui sanguíneos são vasos maternos. Faz parte da descida uterina, que é uma região extremamente vascularizada. Certo? E pense também, essas regiões aqui que eu coloquei de vermelho, de azul, olha, consiste nas lacunas de sangue materno da descida uterina.
Então, resumindo, gente, eu tenho as lacunas de sangue aqui, o sangue livre dos vasos, temos os vasos intactos maternos e temos também essas vilosidades aqui, coriônicas. Então, essa região aqui, sim, ela consiste na placenta. Perfeito? E aí vem a questão. O que é que conecta a placenta ao embrião? Uma coisinha que todo mundo já ouviu falar, chamado de cordão umbilical. O cordão umbilical nada mais é do que uma estrutura tubular que conecta, acabei de falar, o embrião à placenta. Olha o cordão aqui. O que é necessário a gente saber dele? No cordão umbilical, ele é cheio de um folheto embrionário chamado mesoderme, certo? Então, por dentro, ele é todo formado por mesoderme e essa mesoderme forma vasos sanguíneos dentro dele. Então, ele tem dois tipos de vasos sanguíneos, veias e artérias. Quem são? Quantos são, melhor dizendo? Nós temos duas veias e uma artéria, certo? E ele é envolvido por um epitélio chamado epitélio amniótico. Onde é que está o âmnio aqui? Ó? Olha o âmnio aqui de preto. O epitélio desse âmnio vem e forma aqui o cordão umbilical. Aqui dentro de vermelho e azul. De azul eu tenho as veias. São duas veias, uma partindo para cá e a outra partindo para cá. Ó. Certo? Se ramificando. E eu tenho uma artéria que ela se ramifica aqui, diretamente em dois caminhos. Beleza, gente? Sempre vai ser assim, Afonso. Sempre duas veias e uma artéria. E aí, o que é que vai acontecer na placenta? Essas duas veias aqui, representadas de azul, elas estão levando o sangue do embrião para a placenta. Este sangue, ele está cheio de gás carbônico e de excretas do embrião. Excretas são as substâncias indesejáveis. São substâncias que prejudicam o desenvolvimento do embrião. Então, esse gás carbônico e esses excretas, quando chegam aqui por essas veias, nessas vilosidades aqui, o que é que vai acontecer? Eles saem dos capilares sanguíneos, dá o zoom aí para poder ver bem, olha. Eles saem para as lacunas aqui, olha só. Os excretas e o gás carbônico. Eles vão sair por difusão para essas lacunas aqui e depois eles são liberados aí, eliminados pela circulação da mãe. Perfeito? Ao mesmo tempo, o que é que vai acontecer? Essas lacunas aqui, cheias de sangue materno, que estão aqui representadas de vermelho, vai ocorrer também por difusão, entrada de oxigênio, olha as setinhas aqui, de oxigênio e de nutrientes na artéria, já não é na veia, é na artéria aqui. Então, ao chegar na artéria, volta para o embrião, e aí o embrião ele vai ter disponível oxigênio e nutrientes. Então, observem, pessoal, que a placenta é uma maquinaria aqui, é uma região onde vai ocorrer as trocas gasosas, sai gás carbônico do embrião para a circulação materna, entra para o embrião o quê? Oxigênio. Sai excretas, substâncias indesejadas e vai chegar nutrientes que são importantes para o desenvolvimento deste embrião, certo? Gostaria de chamar a atenção para o seguinte. Na placenta não ocorre mistura de sangue materno com sangue do embrião. Cuidado com isso. Dá o zoom aqui, olha aqui para o desenho. O sangue, a circulação embrionária, ela permanece intacta aqui, olha só. Certo? O sangue, ele não sai desses vasos aqui, o sangue embrionário. Ele não sai dos vasos. O que ocorre é justamente a troca de nutrientes e de gases através desses capilares fininhos aqui, certo? Ok, gente? Então, entendido aqui sobre a placenta, agora a gente vai só finalizar rapidinho nesse próximo vídeo. Então, bora lá, pessoal. Vamos finalizar nossa aula, ver um pouquinho de controle hormonal,
Não vamos nos aprofundar, porque o hormônio a gente vê lá em sistema endócrino. Aqui a gente vai ver somente mais uma função da placenta. Então, olha só, acompanha comigo. O ovário, ele libera o óvulo. Esse óvulo aqui na tuba uterina, ele é fecundado, formando a célula ovo-zigoto, que vai se desenvolver durante toda a tuba uterina. Lá no ovário, fica formado o chamado corpo amarelo ou corpo lúteo, certo? Atenção no que eu vou falar mais para frente. Passada a segmentação, toda a etapa de segmentação, este embrião ele chega aqui na parede do útero na forma de blastocisto. Ei, esse blastocisto aqui, ao chegar na parede uterina, ele vai iniciar o processo que nós chamamos de nidação. A nidação nada mais é do que a implantação desse blastocisto no útero. E olha que interessante, à medida que ele vai se implantando na parede uterina, as células do córion, que é justamente aquele anexo extraembrionário, elas começam a secretar, a produzir um hormônio chamado de beta-HCG. Esse hormônio beta-HCG, neste momento, ele cai na circulação sanguínea, avisando a mãe que ele está aqui presente, o embrião. Certo? Então é a forma que o embrião tem de dizer, olha, eu estou aqui presente. O beta-HCG, olha para cá, H é de hormônio. É o hormônio gonadotrofina, ou G de gonadotrofina coriônica, certo? E aí, pessoal, o que é que vai acontecer? Esse beta-HCG, ele estimula o corpo amarelo ou o corpo lúteo que ficou lá no ovário. Esse corpo lúteo, o corpo amarelo, começa a secretar dois outros hormônios, que são o estrógeno e a progesterona. Esse estrógeno e progesterona vão manter a parede do útero aqui, o endométrio, tudo perfeito para que o embrião vá se desenvolvendo aqui. Só que quando chega mais ou menos no 4º mês de gravidez, de gestação, esse corpo lúteo ele começa a regredir. Mas ele regride e isso não vai comprometer a gestação. Sabe por quê? Porque a partir desse momento, a placenta que a gente viu, ela já vai estar com capacidade, olha só, de produzir estrógeno e progesterona. E o que é que o estrógeno e a progesterona faz? Mantém firme o útero aqui para que haja a gestação da melhor forma possível. Certo? Então, basicamente é isso. Então, vejam que o beta-HCG, ele tem uma função que é avisar a mãe, avisar a mulher que o embrião está ali presente, e a outra função é justamente estimular a produção de estrógeno e progesterona pelo corpo lúteo. Depois de 4 meses, quem começa a produzir os hormônios, justamente é a nossa placenta que a gente tanto falou. Perfeito, gente? Outro ponto para a gente acabar de vez. Quando aqui ocorre a fecundação, esse embrião aqui, durante o desenvolvimento, pode ser que ele sofra uma implantação aqui, nesse tecido aqui da cavidade abdominal, próximo da tuba uterina. E aí nós chamamos de gravidez ectópica. Alguns já devem ter ouvido falar. Ectópica. Certo? Gravidez ectópica. É aquela gravidez que ocorre fora do útero. E se ela ocorrer na tuba uterina, gravidez tubária. Beleza, gente? Então a gente finaliza de uma vez essa aula. Abraço a todos e até os próximos assuntos.